Vamos lá para a nossa entrevista da semana. É a entrevista, o bate-papo quinzenal com o Cid Torquato, que é presidente do Icon Libras, sempre com temas super pertinentes aqui pra gente, falando sobre inclusão. Isso é rotina aqui na Rádio Bandeirantes, por isso esse papo com o Cid com dia e hora marcada. Tudo bem, Cid? Seja bem-vindo, boa tarde. Dan. Oi, Cid, tudo bem? Oi, Cid. Tudo bem por aqui com vocês? Tudo ótimo, seja bem-vindo aqui. Ô Cid, esse guia de inclusão digital, nós citamos aqui na abertura do Bandeirantes Acontece com a Ana Luísa Bessa, que tem as suas ideias, a sua mão, tem parceiros também nesse processo. Tem o objetivo muito claro de tornar a informação e o acesso digital a todos os conteúdos para essa população de uma maneira mais clara, mais objetiva. Qual o principal desafio? A construção ou a absorção desse conteúdo por parte das pessoas? Bom, Ronald, excelente pergunta como sempre. Na verdade, deixa eu contar uma historinha como isso nasceu. Acessibilidade digital. Se eu perguntar para você se a acessibilidade digital deve estar ou não embaixo do guarda-chuva do direito digital, você vai me dizer sim, obviamente, não é? Quer dizer, a acessibilidade digital é um tema importante, ou seria um tema importante do direito digital. Só que não. O direito digital, pelo menos aqui no Brasil, não abraça a acessibilidade digital, que é uma questão legal, uma questão jurídica. Então, ela deveria estar embaixo do guarda-chuva do direito digital. Essa iniciativa nasce com esse objetivo, de colocar definitivamente o direito, a acessibilidade digital embaixo do guarda-chuva, né, no rol do direito digital. Não dá para falar de direito digital, de analisar a participação, né, o que as empresas fazem online, sem pensarem na acessibilidade, que é um direito e é algo regulado por lei. Então, isso não está claro. Vocês verem, nenhum dos grandes escritórios de advocacia no Brasil que trata da questão do direito digital trata da questão da acessibilidade digital. A acessibilidade está perdida aí e pouco praticada, né? Menos de 1% dos sites brasileiros são acessíveis às pessoas com deficiência. Então, é um tema de uma importância tremenda, né? Que vai proporcionar uma inclusão mais ampla das pessoas com deficiência quando isso for obedecido, quando as normas, as regras foram obedecidas, os sites foram acessíveis, os aplicativos foram acessíveis, mas ainda não é a nossa vontade de fazer com que as pessoas comecem, advogados, promotores, juízes, comecem a ver a acessibilidade digital como uma questão jurídica e poder cobrar essa acessibilidade das empresas e tudo mais. Então, esse guia nasce dessa situação, ou seja, mais uma vez, infelizmente, as questões relativas à acessibilidade e inclusão das pessoas com deficiência meio que deixadas de lado ou meio que escanteadas. Torquato, boa tarde. No guia, você escreve o seguinte: a acessibilidade, seja ela física, comunicacional ou atitudinal, entre outras, representa o ferramental fundamental para a estruturação de sociedades realmente sustentáveis. E acrescenta que acessibilidade, inclusão, diversidade e sustentabilidade são conceitos essencialmente interligados. Porque sem a acessibilidade é como ir para o jogo sem a bola. Não tem jeito. Por aí. Não há jogo, não é? Não tem jogo. Muita gente não tem jogo, né? Sim. Para muita gente não tem jogo. Não tem, porque não tem a bola, não tem o essencial. Se você não acessa, você não tem nada. Essa constatação
que você enfatiza no seu texto, que, convenhamos, né, qualquer um de nós, ainda que distante aí do mundo digital, e compreende e concorda imediatamente com o que você escreveu. O que falta? Interesse econômico, sensibilidade, percepção. O que falta para que isso ocorra, para que isso se realize? Olha, primeiro falando de acessibilidade lato sensu, não só não de acessibilidade digital. Acho que perdemos. Caiu a conexão com o Cid? Acredito que sim, tenha caído a conexão com o Cid. Vamos retomar para seguir tratando desse tema aqui com o Cid. Eu estava, enquanto está rolando o papo aqui, Zaidan, entrei em alguns dos grandes portais de notícias do Brasil e fico imaginando, as pessoas que querem receber esse tipo de conteúdo podem ter as mais variadas formas de deficiência e algum tipo de dificuldade de acesso para conquistar esse conteúdo. Peço só para a Central fechar o canal aí do Skype do Cid Torquato. E são conteúdos dos mais variáveis para ser lido, para ser ouvido, para ser visto, e ele é entregue de uma forma pasteurizada, né, Zaidan? Para apenas um tipo de público. Exatamente, exatamente. Se você não pode ver ou ouvir, você perde grande parte do conteúdo. Quem não pode ouvir vai perder uma parte importante do conteúdo. Inclusive algumas reportagens que trazem ali áudios que são essenciais para a compreensão do que está sendo dito. E às vezes eles não dão a transcrição integral do áudio, né? Porque isso é fundamental, ter a transcrição do áudio para que a pessoa tenha acesso a toda a complexidade da informação, né? E aí que tá, né, Ronald? Eu até perguntei isso pro Cid Torquato, que já volta com a gente, imagino, porque não é difícil, né? Nesse caso que você cita, é só querer. Não tem nenhum esforço adicional ali. É só querer colocar o texto ali integral do que está no áudio e tal. E talvez falte interesse. Uhum. É por isso que eu perguntei qual é a causa desse desinteresse. Se que não há um ganho financeiro, que eles percebam, se não há sensibilidade. O que acontece, né? Cid, você está com a gente de volta aí? Conta pra gente. Tô com vocês de volta, perdão aqui, não sei o que aconteceu. Sim, eu também não entendo, por que algo tão claro, aquela velha história que a gente sempre trata aqui nas nossas conversas, né? Existe um preconceito ainda muito grande com relação à deficiência. E deficiência é um tema que ninguém discute, como se não fosse um tema da vida, né? E é varrido meio que para baixo do tapete, escondido atrás da porta, como se não fosse algo de interesse de toda a sociedade. Mas isso não está errado. Deficiência é algo da vida, ou seja, algo, entre aspas, normal. É normal acontecer né, na sociedade. Obviamente não é agradável, mas você tem aí, cortando a sociedade transversalmente, ricos, pobres, remediados, né? Todos estão sujeitos a adquirirem ou nascerem com uma deficiência. Então isso deveria ser um tema mais discutido, mas não é. É escondido, tem um preconceito, tem um capacitismo, que achar que a pessoa, porque tem uma deficiência, é incapaz. Então isso atrapalha muito a evolução das questões relativas às pessoas com deficiência na sociedade brasileira e acredito que em outras sociedades pelo mundo, tirando dos países mais desenvolvidos que têm isso melhor resolvido. Não digo que está totalmente resolvido também, mas está melhor resolvido que nós. E a gente cria esse guia, né, o Guia Prático de Acessibilidade e Inclusão Digital, para, primeiro, botar o pé na porta da questão do direito digital. É importante que a acessibilidade digital esteja incluída embaixo do guarda-chuva do direito digital, mas também esse guia é um guia prático, como diz, para ensinar as pessoas sobre o que é acessibilidade digital e comunicacional, né? Então, não sei se vocês
tiveram a oportunidade de dar uma olhada, vocês viram que que o índice aqui traz informações muito práticas de como, do que é acessibilidade e inclusão digital e de como promovê-las. Estou muito feliz, né, da gente ter conseguido lançar num esforço conjunto de várias mãos, né? A iniciativa foi minha e da advogada Juliana Bruzio, mas depois vários institutos, empresas, escritórios, com destaque para o Machado Meia, participaram, né, da elaboração deste guia, e ficou algo muito, muito interessante, ficou algo que é bom para ser consultado, que eu acredito, espero, que tenha um impacto positivo no meio, principalmente no meio jurídico, para que né, o conjunto de seus atores, né, começando pelos sujeitos de direito, né, para as pessoas com deficiência, passando por seus famílias, advogados, promotores e juízes, aprendam, né, se interem mais sobre o direito digital no contexto da acessibilidade digital, que é algo absolutamente fundamental para que as pessoas com deficiência possam desfrutar da internet, dos sites, dos aplicativos, da mesma forma que qualquer outra pessoa faz. Ou seja, não é correto nos dias de hoje, com as tecnologias que nós temos, com o conhecimento que nós temos, que uma parcela tão grande da população esteja alijada de algo tão relevante, né, que é o uso, né, da internet e dos meios digitais. E a gente não está falando apenas de divertimento, entretenimento. Hoje, isso significa, muitas vezes, um modo de vida, uma fonte de sobrevivência, né? Isso está interligado à economia de maneira irreversível. Ou seja, esse alijamento, essa marginalização, acaba sendo um alijamento, uma marginalização também socioeconômica, não é, Cid? Com certeza, e você encontrou um bom termo, viu, Saída? Marginalização. É o que, em grande medida, as pessoas com deficiência são, né, marginalizadas, estão à margem da sociedade, e quando participam de forma limitada, né? Então, isso se dá, né, mesmo nas empresas que contratam pessoas com deficiência, quando elas não se preocupam com questões como essas, né, acessibilidade digital, com tecnologias assistivas para essas pessoas usarem e poderem, né, minimizar suas limitações e maximizar suas habilidades, né? Se isso não é feito, com certeza as pessoas com deficiência vão ficar à margem, elas estão à margem. Por exemplo, você não vê, Zaida, ninguém com deficiência, ou muito pouca gente, em nível, né, de gerência, em nível de diretoria, nem pensar. Em nível de presidência, alguns poucos, em geral, donos, né, que por acaso adquiriram alguma doença ou né, tiveram algum acidente grave. Mas contratação de pessoas com deficiência. Então, de novo, bem colocado, marginalização. É isso que a gente vive e é isso que esse guia tão interessante quer quebrar. Né? Ela quer permitir acesso a todos ao universo digital, ao universo online, que hoje em dia, para muitos, e pensa, Zaidan, pensa naqueles naquelas pessoas com deficiência que não conseguem sair de casa, que têm, né, limitações severas. A internet é tudo para elas. Ou seja, se você não tem, se a internet não é acessível, né, o acesso das pessoas está muito comprometida e, por tabela, a vida dessas pessoas está muito comprometida.
Cid, uma última de minha parte aqui. A falta clara que existe de pessoas com esse pensamento e que lidam com a deficiência no dia a dia, nas estruturas de comunicação, de criação de conteúdos, de geração de conteúdos das mais variadas formas. A falta de pessoas que pensem para elas, mas dentro de um contexto que não as representa de maneira legítima. Essa falta ajuda nesse processo? Ou melhor, atrapalha esse processo? Ah, eu não sei se eu entendi a sua pergunta, perdão, Ronald. Ô Cid, digamos que o Cid tivesse a oportunidade de trabalhar, por exemplo, no maior portal do Brasil. Você tivesse essa oportunidade. Eu sei que o contingente de pessoas em estruturas desse tamanho, que tem algum tipo de deficiência, é um contingente pequenino, bem pequenino. E muitas vezes esse espaço foi aberto porque foram abertas cotas para isso, tá? Dentro das estruturas das empresas. A falta de pessoas com esse perfil, que pensem dessa forma, atrapalha que o conteúdo digital seja mais acessível, seja mais plural, mais democrático? Sem dúvida alguma. As empresas, dependendo do tamanho delas, têm que contratar de 2 a 5% de pessoas com deficiência para os seus quadros para cumprir a lei de cotas, né? Então, a ausência dessa sensibilidade por gestores complica mais a questão, né? Então, a gente sabe de muitas histórias de pessoas trabalhando em empresas fantásticas, empresas, né, super bem avaliadas, queridas pelas pessoas, mas excluídas mesmo dentro da empresa. Surdos que não conseguem se comunicar com seus colegas e não existe, né, uma proposta de algo que possa mudar esse quadro. Você tem, né, pessoas com deficiência em geral em cargos de administrativos, com salários mais baixos nas empresas. Então, quer dizer, isso gera um ciclo vicioso, porque os gestores não sabem, eles acabam não conseguindo incluir da forma correta as pessoas com deficiência, e elas acabam se frustrando e, né, não cumprindo o que a própria legislação gostaria, né, que era o fato das pessoas se incluírem via emprego. Então, né, esse processo está acontecendo, mas muito lentamente. Já era para nós estarmos mais avançados. Cid Torquato, presidente do Icon Libras, que a cada 15 dias conversa conosco aqui no Bandeirantes, acontece na Rádio Bandeirantes. Cid, um grande abraço, bom fim de semana para você. Abraço, Cid. Muito obrigado. E se você puder, Ronaldinho, colocar o e-mail depois eu passo para você na sequência. Sim, claro. O e-mail de onde pode fazer o download dessa cartilha, claro. desse guia. De repente, isso pode interessar seus ouvintes aí. A gente, na sequência, passa para todos os nossos ouvintes e coloco aqui nas redes para todo mundo que nos acompanha. Abraço, Cid. Bom fim de semana. Muito obrigado.